Então, vamos lá. A aula de hoje são equações incompletas do segundo grau. A gente vai relembrar um pouquinho aí do primeiro grau, que é o que a gente está acostumado a fazer. A gente está fazendo aí desde o sexto ano. Vamos dar uma pincelada rápido, que eu acho que ninguém tem dificuldade em achar valor de x, que a equação do primeiro grau é basicamente isso. E a gente vai ver essa equação incompleta do segundo grau aí que o livro fala pra gente. Eu vou só compartilhar minha tela aqui com vocês, para ficar mais fácil de todo mundo enxergar o que eu estou lendo. Equações do segundo grau do tipo ax² igual a b. Primeiro foi o que eu falei com vocês. A gente vai relembrar um pouquinho as equações do primeiro grau. O que são as equações do primeiro grau? É quando a gente tem uma equaçãozinha aí que a gente tem uma ou mais incógnitas, mas nenhuma tem ao quadrado, elevado ao quadrado, elevado ao triplo. São só letras simples. Então, quando a gente precisa achar o valor de x, achar o valor de y, achar o valor de uma letra, a gente está fazendo equações do primeiro grau. Então, olha o exemplo que a gente tem aí. 2x mais 3 igual a y. Isso aí é uma equação do primeiro grau. A gente tem que achar o valor do x. Então, é importante para a gente fazer a equação do segundo grau, saber fazer do primeiro, que é justamente tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. Tá desse lado somando, vai para lá subtraindo. Tá desse lado multiplicando, vai para o outro lado da igualdade dividindo. Sempre operações inversas quando a gente troca do lado da igualdade. Por exemplo aí, 2x mais 3 igual a 11. 2x mais 3 igual a 11. O mais 3 aqui, ó, tá somando. Então, ele vai para lá subtraindo. 2x igual a 11 menos 3. O 2 está multiplicando o x. Ele vai para lá dividindo. X é igual a 11 menos 3 dividido por 2. Então, toda vez que a gente troca uma operação do lado da igualdade, a gente muda, a gente inverte essa operação. Se é mais, vai vir subtraindo. Se é multiplicando, vai vir dividindo e vice-versa. Então, isso aí é importante a gente saber. Nem sempre as equações do primeiro grau vão vir assim bonitinhas pra gente, né? Às vezes vai contar aquela história longa. Era uma vez a tia que tinha duas não sei o que lá, e ela gastou tanto. E no final, você fazendo aí, botando tudo em números, você vai chegar numa equação do primeiro grau e vai ter que descobrir a incógnita. Então, os primeiros exercícios do livro é só isso aqui. As primeiras páginas de exercício aí do capítulo 10. Tudo que a gente já costumou fazer. Vai entrar aí parênteses, colchete, distributiva, tudo que a gente estudou até agora. Agora, tipo assim, tá misturando as matérias, tá indo tudo pro bolo. Distributiva. Deixa eu apagar aqui. Distributiva. 3x menos 1. O que é distributiva? Vou multiplicar o 3 por tudo que está dentro do parênteses. 3x menos 3. Joguei o 3 por x, joguei o 3 por menos 1. Então, isso aí é distributiva. Outra coisa também que é importante a gente lembrar. Quando a gente tem uma operação x mais 3 menos x mais 2. Esse menos na frente do parênteses vai trocar o sinal de tudo que está aqui dentro. Isso também é muito importante, senão a gente vai errar tudo. Aqui, se a gente for tirar tudo do parênteses, x mais 3 menos x menos 2. Tudo que está aqui dentro vai mudar de sinal. Esse menos também tem a distributiva aqui. Do mesmo jeito que eu distribuí o 3, o menos aqui, ó, também faz a distributiva. Ele também inverte os sinais. Então, isso aí são as regrinhas, tudo que a gente já estudou, tem os vídeos na plataforma, coisas que a gente estudou em sala, tudo misturado agora. Então, isso aí é a equação do primeiro grau. Vai ter a historinha da tia Teteia lá, a gente vai ter que montar a equação e resolver. Nada de mistério. No livro aí, para quem ficar com mais dúvida,
O livro tá explicando passo a passo, tá falando, tá contando a história aí, os tipos de equação, resolução de problemas. Então, tá vendo aí, ó? Comprei uma torta de frango e 2 tortas de palmito. Gastei no total 112. Se a torta de palmito custou 8 a mais que a de frango, qual foi o preço de cada tipo de torta? Então, tá vendo? É uma historinha. Ele não me deu a equação. Dessa historinha, a gente monta uma equação. Qual era o número? Número 1. Então, a gente aí finalmente entra nas equações do segundo grau do tipo ax ao quadrado igual a b. Esse é um tipo de equação incompleta. A gente não vai ver a equação do segundo grau totalmente agora. A gente está só inicializando. Então, olha aí. Quais números elevados ao quadrado resultam em 49? A gente tem aí que a gente sabe que raiz de 49 é igual a 7. Mas é 7 ou menos 7? Se a gente tem aí 7 ao quadrado, a gente sabe que é 49. Mas e se a gente botar menos 7 ao quadrado? Vai dar quanto? Regrinha de sinal. Expoente par, o sinal vira positivo. Então, aqui também vai dar 49. Então, se a gente tem x ao quadrado igual a 49, quais são os valores possíveis para o x? Vou repetir. O que você fez agora? É o que a gente tá... Tem alguém conversando aí, tá saindo som para todo mundo. X ao quadrado é igual a 49. Qual é o valor possível para x? O valor possível para x... História tu fez, não fez? Fiz, Tem alguém falando comigo? Bota aí. Tirou foto, não? Era aquele que tava com carimbo. Tem alguém conversando e tá saindo para todo mundo, galera. Vou pedir para desligar o áudio, tá? Então, a gente tem aí, x ao quadrado é igual a 49. Qual é o valor possível para x? O valor possível para x ou é 7 ou é menos 7. Então, o x tem duas respostas. O x é igual a mais ou menos 7. Ele pode ser mais 7 ou ele pode ser menos 7. Então, olha uma coisa que eu vou explicar para vocês aí. X ao quadrado tem duas respostas. X ao cubo vai ter 3 respostas. X elevado a 4 vai ter 4 respostas. Então, o índice, aí no caso é x ao quadrado igual a 49, o índice da nossa incógnita nos diz quantas respostas a gente vai encontrar. Por exemplo, quando a gente acha o valor do x, qual é o expoente do x? A gente não vê nada lá, mas tem um escondido lá. Por quê? A gente vai encontrar uma resposta para o x. Se a gente tem x ao quadrado, a gente vai ter duas respostas para o x. No caso aí é o mais 7, 7 positivo, ou menos 7, 7 negativo. Então, as equações do segundo grau nos vão dar sempre duas respostas. Na maioria das vezes, o sinal positivo e o sinal negativo, mas nem sempre é assim. Às vezes são números diferentes mesmo. Então, aí o livro vem nos dando exemplos. X ao quadrado é igual a 3. Quais são os números aí? Menos raiz de 3 e raiz de 3. Duas respostas. Então, toda vez que a gente olhar para a equação do segundo grau, que a gente tiver o expoente 2 lá, a gente tem duas respostas. Então, a gente precisa ficar ligado nessa regra dos sinais, porque geralmente é ela que nos vai dar a outra resposta. O raiz de 49 é fácil a gente achar que é 7. 7 vezes 7 é 49. Mas a gente não pensa que menos 7 ao quadrado também é 49. Então, a gente tem que relembrar, a gente tem que puxar lá na memória essas regrinhas dos sinais. Porque não é uma coisa assim usual que a gente fica pensando toda hora. Então, a gente tem que dar um pouquinho mais de atenção para eles. E aí, a gente vai ter o exemplo 1, 2 e 3 aí, que é x ao quadrado é igual a 25. Quais são as soluções para o x? 5 positivo e 5 negativo. Porque menos 5 ao quadrado também é 25. A gente tem aí x ao quadrado igual a 3.
menos raiz de 3 e raiz de 3, que os dois ao quadrado vão dar 3. Então, gente, é basicamente isso. A gente vai... A mesma história aí, a mesma história da equação do primeiro grau. A gente vai ter uma historinha e nessa historinha a gente vai ter que achar o valor das incógnitas. Só que a gente precisa prestar atenção que esse x ao quadrado nos dá duas respostas. E aí, por exemplo, a gente tem aqui uma história. Aí a gente vai achar x ao quadrado igual a 49. Mas você precisa analisar essa história para ver qual das respostas vai te favorecer. Por exemplo, eu preciso comprar ovos. Existe menos 7 ovos? Não existe menos 7 ovos. Então, qual é a resposta que vai me favorecer? 7 ovos positivos. Não tem como a gente comprar menos 7 ovos. Então, a gente precisa ficar ligado na história para ver qual das respostas nos favorece. Às vezes, ele só quer que você responda. Ah, quanto que é o valor desse x? O x está ao quadrado, você vai dar dois valores. Pode colocar assim, ó, mais e menos um em cima do outro e o valor. Por exemplo, no caso aí deu raiz de 3. Pode botar mais ou menos raiz de 3. Não precisa botar mais raiz de 3, vírgula, menos raiz de 3. Pode botar um sinal em cima do outro. Isso é aceitável. Mas, quando tiver uma história e for uma só resposta, você tem que ver qual a resposta te favorece. Ah, se a historinha for vender, eu preciso vender, não sei o quê. Vender o quê? Você perder quantidade. Então, vai ser a resposta negativa. Então, você tem que ficar ligado nessa historinha. Demais, a matéria é isso. E a tia ama vocês. Alguém não entendeu? Professora, é fácil. Não é fácil. Tipo, é fácil, mas é complexo. Vocês têm que prestar atenção que vai ter duas respostas agora. Porque é x ao quadrado. Então, ele nos dá duas possibilidades. Só na historinha que a gente tem que analisar e saber qual que a gente vai botar? O mais difícil da matéria é isso. Você analisar para ver se você vai usar o positivo ou o negativo. Caraca, o mais difícil da... Eu nunca pensei que ia chegar num momento desse. Que o mais difícil da matemática é pensando numa história. Tudo junto. A vida tá todo mundo de mão dada. Português, matemática, tá todo mundo no mesmo barco furado. Então, galera, alguém não entendeu alguma coisa?